Então, como eu já falei, hoje temos o nosso amigo Edson, que vai falar de saúde e espiritualidade. Então, eu deixo com ele a palavra. Uma boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite dos trabalhadores aqui dessa casa para estar nessa noite, podendo trazer um pouco da mensagem da ciência, de quem trabalha nessa área, né? Nessa encarnação eu trabalho como médico, como psiquiatra, e de quem estuda a doutrina espírita há algum tempo, e venho tentar unir essas duas coisas tão importantes para nós, que é o benefício da ciência nos auxiliando e também o benefício da espiritualidade. Então eu venho nessa noite para trazer um pouquinho de cada uma dessas mensagens, né, da ciência e da espiritualidade. Para quê? Para que a gente possa viver melhor. Porque esse é o objetivo da gente, né? Todos nós queremos viver bem, se sentir da melhor maneira possível. Muitas vezes a gente imagina, né, que viver bem seria viver sem dificuldades, sem problemas. Porém, o próprio Cristo já nos disse: na vida tereis aflições. Vivemos num mundo que precisa muito evoluir. Um mundo que ainda impera tantas coisas difíceis. Tem muito egoísmo, tem muita vaidade, muita gente olhando ainda para o materialismo, olhando muito para o seu próprio umbigo e muitas vezes deixando de ver pessoas que até sofrem mais do que a si mesmos, mas não consegue olhar. Muita distribuição de renda ainda muito ruim, educação ainda muito precária, muitos vícios de todos os tipos, e talvez os piores deles, os nossos vícios morais. Vivemos num mundo de provas e de expiações. Um mundo onde a gente vem para evoluir, a gente vem para aprender, a gente vem para espiar algumas coisas. Pouquíssimos são aqueles que vêm em missão. Mas, como é esse mundo que nós temos, né, um mundo imperfeito, tomado de pessoas todas imperfeitas, inclusive nós. Mas se nós sabemos de tudo isso, que vivemos num mundo imperfeito, cercado de pessoas imperfeitas, inclusive nós, por que a gente quer que tudo dê certo? Por que a gente se desespera tanto quando alguma coisa não dá certo no nosso dia? Se o mundo é imperfeito, as pessoas são imperfeitas, a gente teria que ter na nossa cabeça que nós temos muito mais chance de dar coisas erradas no nosso dia do que coisas certas. Então nós teríamos que ter na nossa mente uma ideia de que as aflições vão vir. E que de repente os mais felizes aqui nesse planeta não são aqueles isentos do equívoco, do erro, da injustiça, da dor, da incompreensão e assim por diante, porque todos vamos passar. Então os mais felizes, os mais saudáveis, seriam aqueles que já entendem isso, que compreendem isso, que aceitam isso e que sabem lidar com isso. Nós temos na nossa vida uma única certeza, e independe da crença, independe da espiritualidade. A única certeza que nós temos é que vai chegar o momento de nós fazermos a nossa passagem. Mesmo aquele que não é espírita, mesmo aquele que é ateu, ele sabe
vai terminar tudo um dia. Esse corpo vai terminar. O ateu acha que terminou o corpo, terminou tudo. Algumas outras religiões acreditam que exista algo depois, mas não sabem muito bem o que é. Um dia vão ressuscitar, um dia Jesus vai voltar e vai trazer todo mundo de volta, enfim, não importa a crença. Nós espíritas acreditamos que vamos para o plano espiritual, que vamos retornar, reencarnar, não importa a crença. Mas a única certeza que temos é que um dia nós vamos perecer. Bom, se nós sabemos disso, essa é a única certeza que nós temos, por que nós lidamos muito mal quando alguém desencarna? A gente não aceita. Não importa a forma que vá. Se foi bem velhinho, e eu lembro de um pacientezinho meu, ele tinha 97 anos. E ele, há anos e anos e anos, ele lutava contra um câncer. Mas ele sempre dizia, eu não vou morrer de câncer, eu vou morrer com câncer. E foi o que aconteceu. Ele não morreu do câncer, ele morreu com o câncer. Deu uma pneumonia e levou ele. O câncer dele era na bexiga, não tinha nada a ver. E eu lembro que no dia que ele desencarnou, eu estava de plantão no hospital, acolhi a esposa dele, e ela também, com seus 90 e poucos anos, dizia assim, ah, meu Deus, por que levou ele? Bem que podia deixar mais um pouquinho comigo. 97 anos, então a gente nunca está preparado. E é muito mais complicado ainda quando uma pessoa mais jovem vai. E a gente muitas vezes, equivocadamente, erroneamente, a gente pensa que não era a hora da pessoa. E a gente não sabe, não entende qual era a missão daquela pessoa. E muitas vezes a missão da pessoa era para ser mais curta. Era a necessidade daquela encarnação. Mas mesmo assim a gente não aceita, às vezes a gente vai contra Deus, a gente vê a nossa fé muito balançada, e são essas coisas que vão nos perturbando. Quando a gente fala de saúde, muitas vezes a gente tem um conceito muito equivocado de saúde. E a gente tende a pensar que saúde seria ausência de doença física. Só que não é bem assim que funciona. Às vezes uma pessoa não tem nenhum tipo de doença física, mas ela está doente. Doente na sua alma, está doente no seu emocional, está muito adoecida. E fisicamente está bem. Às vezes tem pessoas que chegam, como hoje de manhã ainda, uma pessoa me disse, eu perguntei, como você está? Como está teu tratamento? Você está bem? Eu disse, olha doutor, eu vejo que o meu humor melhorou. Eu já não estou tendo mais aquelas crises de ansiedade que eu tinha. Mas eu não sei, parece que me falta alguma coisa. Eu tenho trabalho, eu tenho a minha família. Às vezes eu não me sinto nem em condições de estar reclamando. Eu só teria que agradecer. Mas, no entanto, eu não me sinto feliz. Porque algo me falta. E eu não sei o que é. Aí eu disse para ela ainda hoje de manhã, para isso, não é o meu remédio que vai melhorar o que tu está passando. Porque o remédio, ele tem um certo poder, né, de auxiliar, de ajudar. Mas eu vou te explicar o que o remédio pode fazer por uma pessoa. E eu disse para ela, certa vez uma pessoa consultou comigo pela primeira vez. Trouxe que estava deprimida, que estava angustiada, que estava sofrendo. Fiz o diagnóstico de uma depressão e a mediquei. Pedi um retorno em 30 dias
E passado esse período, a pessoa retorna pela segunda vez no consultório. E eu perguntei para ela, como você está? E ela me disse, doutor, eu posso falar diferente? Eu posso dizer o que o remédio fez por mim? Eu disse, pode. E ela olhou para um canto e ela me disse assim, é como se o remédio tivesse diminuído a minha dor, diminuído a minha tristeza, me deixou de pé e colocou os meus problemas tudo naquele canto ali. O remédio não resolveu nenhum dos meus problemas. Mas eu entendi que ele me deixou de pé, mas é eu que tenho que olhar para os meus problemas e é eu que tenho que resolver os meus problemas. Então essa é a melhor definição que eu já recebi do que o remédio faz por uma pessoa. Isso não tem livro. E cada vez que eu converso com um ser humano que busca uma melhor saúde, eu já digo para a pessoa, o remédio não é tudo. Ele vai lhe dar uma mãozinha, ele vai lhe ajudar. Mas você vai ter que fazer uma grande busca de autoconhecimento, repensar sua vida, repensar seu cotidiano, ver as coisas que te angustiam, ver as coisas que te afligem, ver o que tem dentro da tua alma, agora do presente, mas principalmente do passado, e procurar revisitar teu íntimo, para ver o que te dói, o que existe dentro de você. Existe mágoa? Você vai ter que enxergar essa mágoa com o olhar de hoje, não com o olhar da criança do passado, do adolescente do passado, mas do adulto, que cresceu, que evoluiu, que amadureceu, que se espiritualizou e que poderia reolhar a própria história. Porque já nos disse um sábio da antiguidade, o caminho da felicidade passa por dentro do próprio homem. Conheça-te a ti mesmo. O conhecimento salva. E não é a gente deixar escondido dentro da gente, como se fosse uma sujeira embaixo do tapete. A gente sabe que a sujeira está embaixo do tapete. A gente às vezes tropeça naquele monte de sujeira que está sob o tapete. E, no entanto, a gente evita de levantar aquele tapete porque a gente tem medo. A gente tem medo de ressentir. A gente tem medo da dor. Só que se a gente deixa no passado, o passado nunca vira passado. Ele nunca some de dentro da gente. É que nem um arquivo dentro de um computador. A gente vai lá, coloca aquele arquivo e se a gente não mexe, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não importa. Aquele arquivo está lá. E o que acontece com o computador se a gente só vai colocando cada vez mais informações e mais informações, mais informações? Ele vai ficando lento, vai ficando pesado, não funciona direito, demora para abrir, demora para fechar, encrenca. E a gente às vezes tem que fazer o quê? Uma limpeza nesse computador. Fazer um backup, né? Baixar tudo que tem nele, limpar aquilo que já não utiliza mais, passar um antivírus, às vezes botar uma memória melhor, para que a máquina funcione melhor. Assim é a saúde do nosso cérebro. Se a raiva, se o remorso, se os medos, se as dores, se a falta do auto-perdão, a falta do perdão a quem nos ofendeu está dentro da gente, são imensos vírus, são arquivos muito grandes que estão roubando a nossa energia, roubando o nosso equilíbrio, roubando a nossa saúde mental. E isso aos poucos, com o passar do tempo, enquanto a gente ainda é muito jovem, a gente tem às vezes uma energia muito grande que a gente ainda consegue compensar. E a gente vai vivendo a vida fugindo da gente mesmo, fugindo dos nossos problemas.
E nós somos campeões em fugas. A gente foge através do trabalho excessivo, a gente foge através do não diálogo, a gente foge através do celular. Hoje, a maior fuga está aqui. A gente fica nas telas, olhando vídeos engraçados, olhando vídeos que às vezes não tem muito sentido, às vezes pode até olhando alguma coisa que tenha um sentido. Só que a tecnologia foi feita para nos prender. E quando a gente olha alguma coisa, vão mandando mais daquilo que a gente ficou mais tempo olhando. E aí vai nos chamando e a gente vai se grudando ali. E a gente esquece do tempo. A gente esquece da vida. A gente esquece do próximo. E a gente esquece da gente mesmo. É uma das maiores fugas. Antigamente, a maior fuga era através do álcool, onde se usa muito nos dias de hoje. Se vai para uma festa, fim de semana, meio de semana, quando assiste um futebol, enfim, está lá bebendo, e a bebida vai anestesiando. Bebendo, e a pessoa vai falando, às vezes, brincadeiras e bobagens, e não consegue falar nada sério. E esquece. São momentos de um certo esquecimento dos problemas. Maconha, a mesma coisa. Tabaco, cigarro eletrônico, a mesma coisa. Outras drogas, a mesma coisa. Tudo fugas. Alimentação excessiva, às vezes a pessoa está comendo os seus problemas. Está comendo a ansiedade. Está comendo a frustração. Está comendo o vazio. Está comendo a depressão. Então nós vamos fugindo. Só que com o tempo a gente não vai ter toda a energia e toda a saúde, porque isso, mais hora, mais dia, menos dia, vai nos ser cobrado. E aí a gente vai ser obrigado a parar. Parar com o mau hábito, parar com as fugas. Por quê? Porque a doença bateu na nossa porta. Exemplo. Certa vez, uma moça chega até o meu consultório, pela primeira vez, e fala da grande dor que estava vivendo, que foi seu pai, que ela não via há muitos anos, porque houve uma separação entre o casal. E o pai foi para um outro estado e acabou não se separando simplesmente da mãe, mas acabou não vendo mais os filhos. Numa época onde o contato de redes sociais era muito pouco, então o contato entre eles se perdeu. Formou outra família, só que quando ele adoeceu, através de um câncer de fígado, a atual esposa não quis cuidá-lo. Ninguém da família que ele formou depois quis cuidá-lo. E ele estava muito doente. E essa filha que guardava uma grande mágoa, uma certa raiva dentro dela, conversando com sua mãe, disse: meu pai está nessa situação. E está quase como um indigente porque foi abandonado. E a mãe disse para ela, disse: olha, é teu pai, se tu quiser ajudar, estender a mão para ele, eu te apoio. E assim ela fez. Sem saber por que ela estava fazendo, porque ela disse: ele me abandonou, e eu vou estender a mão. E estendeu. E quando ele vem até ela, já com a doença, e ela começa a cuidá-lo, aos poucos, ele vai se arrependendo e dizendo para ela: minha filha, me perdoa. Minha filha, eu me perdi na vida. Eu me perdi no álcool, eu me adoeci, houve a separação, eu me perdi mais ainda nos caminhos do álcool. E eu nunca imaginei que um dia
você que estender a mão para mim. Me perdoa. E ela, vendo aquela dor, vendo aquele sofrimento, e dialogando comigo, e eu colocando para ela, perdoa. Porque esse pedido de perdão, ele é sincero, porque ele vem através de uma dor. Ele vem através de uma perda da saúde física. E ela acolheu, cuidou, e foram alguns meses ela cuidando até o desencarne dele. E eles começam a estabelecer um laço de carinho, de afeto, de amizade que eles nunca tiveram em toda a vida. E um dia ela diz, puxa, mas que coisa, doutor, agora que a gente se perdoou, agora que a gente resgatou as mágoas, ele morre. E aí eu disse para ela, bendita doença, bendita dor, bendito câncer que ele teve. Por quê, doutor? Tu acha que se ele não tivesse o câncer, se ele tivesse com toda a saúde, ele teria parado de beber? Eu disse, não teria parado, porque ele era um bebedor crônico. Ele só parou por causa da doença. E o que aconteceu quando ele adoeceu e parou de beber? Ele se modificou. Seu cérebro desintoxicou, seu cérebro se equilibrou. Ele entrou em contato com o arrependimento dele, porque ele estava anestesiado pela bebida, ele não enxergava mais nada. E foi a partir daí que ele me pediu perdão, que eu perdoei, que a gente se aproximou. Então, quando que ele estava mais doente? Quando ele não tinha doença física? Ou depois de ele ter a doença física? Onde que estava a verdadeira doença? Ela me disse, quando ele não tinha a doença física, ele estava doente nas atitudes, nos comportamentos, afastado de Deus, que até isso ele se aproximou depois que ele adoeceu. Eu rezava junto com ele, eu lia a Bíblia para ele, ele ouvia, ele pediu perdão para Deus, ele se aproximou de Deus. Então, como a gente se equivoca, como a gente se engana, pensando muitas vezes o que é saúde. E pensando simplesmente que saúde é não doença do corpo. Onde a verdadeira saúde, a verdadeira doença, ela está na alma. Ela está no nosso espírito. Então, ao invés da gente se perturbar com alguma doença física, com alguma dificuldade, com alguma limitação que a gente tem, ou que os anos vão nos trazendo, ao invés da gente se rebelar e perguntar, por quê? Por quê, meu Deus? Por que essa doença? Por que essa tragédia? Por que essa perda que dói no meu peito? A gente deve perguntar, para quê? Se Deus quisesse criar a todos nós perfeitos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, assim teria feito, porque Deus é Deus. Mas se Ele nos fez espíritos simples e ignorantes, é porque Ele quer de nós a vivência, a aprendizagem com tudo que a gente vem passar aqui. Tem um ditado antigo, eu gosto muito dos ditados. Quanto mais antigo o ditado e mais atual ele é sinal que mais verdadeiro ele é. E tem um ditado que diz, a dor ensina a gemer. Então a dor ela vai nos ensinando. Então a nossa saúde, a perda da saúde física, a gente tem que se perguntar, o que Deus quer que eu aprenda com a situação que eu estou vivendo? Às vezes eu tenho que demonstrar o equilíbrio, eu tenho que desenvolver a paciência, eu tenho que desenvolver calma. Às vezes a pessoa que foge pelo trabalho só corre, 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 corre.
vai faltar energia para esse corpo, mais cedo ou mais tarde, porque está gastando em excesso. E aí vai sofrer com dores articulares, com artrites, dores em quadril, dores em joelho. O seu corpo físico vai adoecer na sua coluna. Então, várias coisas que vão fazer o quê? A pessoa parar de correr. Porque se a gente observar o nosso corpo como Deus criou, Ele cria a gente lá dentro do útero da mãe, depois na primeira infância, na adolescência, com muita energia. Porque a gente precisa correr muito quando é jovem, porque a gente tem que adquirir um monte de coisas. A gente tem que adquirir o conhecimento, a gente tem que aprender a falar, a gente tem que estudar, a gente tem que desenvolver a parte física, a gente tem que correr e descobrir qual é o tipo de estudo que a gente quer fazer, ou qual é o tipo de curso técnico, ou qual é o tipo de profissão. A gente tem que aprender a ganhar vida, a se sustentar, depois sustentar a família. Então a gente tem que ter muita energia nesse início, principalmente porque a gente tem ainda a imaturidade, o desconhecimento. Então a gente vai correr ainda muito torto. A gente vai se equivocar, a gente vai errar muitas vezes pela imaturidade e o desconhecimento. Só que depois, com o passar do tempo, a dor dos equívocos, dos descaminhos, teria que nos ensinar a não escolher mais os caminhos equivocados. Não nos perdermos mais em coisas que a gente viu que é doloroso e que nos ocasiona perda. E aí a gente começa a ir mais numa linha mais assertiva. A gente começa a ver que o nosso corpo, né, o meu corpo físico atual, não tem a mesma energia de quem é criança, de quem é adolescente, eu não tenho essa energia. Então eu não posso gastar a minha energia. E aí a gente começa a ver, diferente dos jovens, que a gente não tem energia física infinita. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que pode tudo, que a gente tem energia para tudo. Pode jogar futebol, pode jogar basquete, pode jogar um dia inteiro e a energia não termina. Mas quando a gente vai ficando com mais idade, a gente sente. A gente sente para subir uma ladeira, a gente sente para subir uma escada, a gente sente para correr. Então a gente começa a ver, não, eu tenho que poupar a minha energia. Quando vem o adoecimento, alguém pertinho de nós, da nossa família, a gente começa a pensar, e se eu perder essa pessoa? E se essa pessoa desencarnar? Eu não vou ter mais a presença física dela comigo. E talvez demore para a gente se reencontrar de novo. Então a gente repensa. A gente repensa a vida. A gente repensa valores. Quando nós tivemos a época da pandemia, né, que em massa as pessoas desencarnavam, isso foi para tocar o mundo inteiro. Foi para tocar a cada família. Não teve nenhum de nós que não passou ou diretamente pela doença ou indiretamente e que tivemos perdas irreparáveis. Então isso tudo vem para nos sensibilizar, para a gente se tocar do que é essencial. Essencial para a vida, essencial para a saúde. Tem muitos estudos que falam do uso da espiritualidade ou a nosso favor ou contra nós. No passado, Freud e Hall, dois estudiosos, dois pesquisadores, juntamente com outros filósofos da época, diziam que a religiosidade, a espiritualidade era ruim, era negativo, gerava neuroses, gerava problemas, que as pessoas que buscavam a espiritualidade era para se anestesiar, como um bebedor, como um usuário de ópio, de droga, e por isso que diziam, a religião é o ópio do povo. Com os estudos atuais, vários e vários cientistas, vários e vários artigos começaram a comprovar que isso não é verdadeiro, pelo menos em parte. Que a religiosidade e a espiritualidade auxilia as pessoas. Por exemplo, está comprovado que jovens
até os seus 18 anos de idade, ele se envolve muito menos com a bebida de álcool e outras drogas e tem muito menor índice de ir para a prisão aos seus 18 anos, se teve religião muito firme na infância. As pessoas se deprimem menos, ficam menos ansiosas quanto mais espiritualidade e religiosidade tem. Tem artigos que mostram que toda pessoa que frequenta a sua religião pelo menos uma vez por semana, ela está mais saudável. Mas que fenômenos são esses que fazem com que a espiritualidade, a religiosidade ajude? Tem muita coisa envolvida. Como o acolhimento, a forma que uma casa espírita acolhe as pessoas, a forma que qualquer igreja acolhe as pessoas, fazendo com que a pessoa se sinta bem naquele lugar. Nós espíritas sabemos que esse ambiente, antes de cada um de nós entrar, ele já foi preparado pela espiritualidade para dar uma vibração muito positiva, muito boa. Todos nós agora nesse momento sentimos uma paz, uma tranquilidade, uma energia boa, e a gente se sente nesse momento melhor do que quando aqui entrou. E quando a gente sair daqui, a gente vai levar essa energia. Só que a gente muitas vezes leva um choque de energia, porque a energia lá fora é diferente da energia daqui de dentro. Aqui a gente está falando sobre saúde, está falando sobre fé, está trazendo coisas boas para a gente entender, para a gente se equilibrar, mas muitas vezes lá fora, a primeira pessoa que encontra, quando vem, pode ser uma pessoa pessimista, reclamando da vida, ou chega no nosso ambiente de casa ou de trabalho, tem alguém que não está bem e já dá uma brigada com a gente, e quando vê a gente se descuida e essa energia que estava boa já cai a vibração, mas por um descuido nosso. E a religião vai nos ensinando, de acordo com o que Jesus nos ensinou. O que Jesus nos dizia? Vigiai e orai. Por que vigiar? Porque agora nós estamos numa boa vibração, então é fácil a gente estar bem. É fácil a gente dar um sorriso para alguém. Mas se a gente sai lá fora e a gente não se dá conta e não vigia, quando vê a gente pode ficar triste de novo. Pode se irritar facilmente. Pode vir uma notícia e quando vê a gente esquece de vibrar positivamente. Então Jesus nos fala, vigiai. Se vem um pensamento negativo, tira esse pensamento negativo. Traz o pensamento positivo. Agradece, pensa no que tu é, pensa no que tu tem, pensa naquilo que tu estuda dentro da doutrina espírita, foca nisso aí e vigia esse pensamento. Porque na vida tereis aflições. Então, por que se abater, se é sabido que vai ter? Mas assim como vem, passa. Se tu aprender com a tua dificuldade não vai ser mais dificuldade, porque tu aprendeu. E aí, quando vier outras coisas parecidas com essa, tu já vai saber como resolver. E aí não é mais problema. Você subiu um degrau, você subiu um patamar, e aquele problema, ele se torna coisa de criança. Porque o adulto ele tem que resolver os seus problemas diferente do que uma criança resolve. A criança chora, a criança esperneia, a criança não aceita. Por quê? Porque ela ainda tem formação. Mas nós adultos não poderíamos agir que nem criança. Brigando com Deus, não aceitando isso, não. Tem que entender, tem que aceitar, tem que resolver. Porque senão o que vai acontecer? Mente sã, corpo são. Mas o contrário é verdadeiro. Se a minha mente não está sã, o meu espírito não está são, o meu corpo vai entrar em desequilíbrio. Assim como o meu corpo em equilíbrio, ele também facilita a minha saúde mental. Então, por isso, que nós temos que ter um cuidado com equilíbrio. A palavra de ordem é equilíbrio. É como se nós tivéssemos pilares para ficar com saúde, para ficar bem. Como um banco. O banquinho ele tem que ter os 4 pezinhos ali para ficar, uma cadeira tem que ter os 4 pezinhos para ficar em pé. Se de repente está faltando um pezinho dessa cadeira, ela vai balançar, ela vai cair.
Se faltam 2 pezinhos dessa cadeira, pior ainda. Com um pezinho só, nem se fala. Só que às vezes nós teimamos em não equilibrar os pezinhos da cadeira. E aí a gente cai. Tá, mas e que pezinhos são esses? Que pilares são esses? Primeiro, cuidar do corpo. Dar o alimento adequado, balanceado, sem excessos, sem alimentações equivocadas, erradas. Equilíbrio de alimentação, comer de tudo. Né? Os vegetais, água na quantidade certa, no mínimo 2 litros por dia. Diminuir as quantidades de doces e açúcares. Nada gorduroso demais. Balanceado. Né? Além de não ser excesso e bem balanceado, dormir bem. O corpo tem que dormir. Ele tem que repousar até para o espírito poder sair um pouquinho, poder se encontrar com o mentor espiritual, poder aprender algumas coisas, ter tranquilidade para depois voltar e continuar a caminhada, mas o corpo tem que dormir. Além de alimentação adequada, de dormir adequadamente, a gente tem que ter a família, cuidados com a família, o lazer com a família, lazer com a esposa, com os filhos, ter um hobby, ter um pouco de arte, música, artesanato, pintura, não importa, aquilo que te faça bem, que te descontrai a tua cabeça. Passear um pouquinho, não é perda de tempo. Poder relaxar, poder botar os pezinhos para cima. Além disso, os cuidados espirituais. Então, cuidados físicos, cuidados com a família, os cuidados espirituais, cuidar da mente. Meditar, orar, fazer um contato com o seu sagrado. Se a gente levar isso em equilíbrio, estudando, aprendendo, entendendo, para isso os grupos de estudo, para isso tem evangelização das crianças desde pequenininho, né? Como foi dito aqui, a criança que está sendo evangelizada vai poupar muitos dissabores, vai ter muito mais saúde espiritual e, consequentemente, mental e física no futuro. Muito menos motivos para a gente sofrer, chorar, se a gente está ali educando os filhos. Mas tem que ter o nosso exemplo. Porque dentro dos estudos que falam sobre espiritualidade, existe a boa espiritualidade e a má espiritualidade. Quando Freud e Hall falavam contra a espiritualidade, eles falavam de algo que hoje é estudado como coping religioso negativo. O que é coping religioso negativo? É um termo americano que diz que a pessoa que usa a religião para se acomodar, a pessoa que usa a religião para ficar passiva, que acha que Deus é que vai fazer o milagre, que Deus é que vai fazer a mudança na sua vida, que ela tem que só rezar e esperar. Então vem para dentro da casa espírita, fica quase todos os dias dentro da casa espírita, ou dentro da igreja católica, evangélica, não importa, está lá dentro rezando, mas quando sai de lá, não vivencia, não faz a reforma íntima, não muda, não se equilibra, só quer que Deus resolva. Isso é um coping religioso negativo, não vai rolar. Não, Deus não vai fazer isso. Deus não vai te presentear dessa maneira, sem fazer a tua parte, sem aprender com a vida, sem aprender com as dificuldades, sem encarar tuas dores, sem encarar teus desafios, desistindo de tudo, não perseverando, não estudando, não trabalhando, não amando, não auxiliando. Não, de maneira nenhuma. Não vai vir. Nem que a vaca tussa. Não vai vir. E ao contrário, tem o coping religioso positivo. Que o coping religioso positivo é quando a gente está ouvindo, né, essa palestra, outras palestras, está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, está lendo o Livro dos Espíritos, está lendo o Livro dos Médiuns, leitura, gente, nós temos que ler. Ler Kardec, estudar Kardec, aprender para botar em prática.
Mas só que aí tem que botar em prática. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que usar. E se a gente usar, a gente tem que desenvolver o quê? A compreensão, entender os outros, entender que os outros estão na mesma caminhada que a gente, que os outros erram também, que se equivocam, que não adianta eu ficar bravo com as pessoas, não adianta eu querer criticar as pessoas, brigar com as pessoas, tudo isso Jesus falou. Não fique apontando e querendo tirar o cisco do olho do teu irmão se tu tem uma trave no teu. Sejais indulgentes para com os defeitos alheios. E muito pelo contrário, olhem para os teus defeitos. Porque a gente tem que mudar é a gente, não é o outro. Então, enquanto eu quiser que o outro me compreenda, que o outro seja legal comigo, que o outro faça as coisas por mim, eu estou equivocado. Eu tenho que ser o primeiro a servir. Porque Jesus nos demonstrou isso, inclusive lavando os pés dos seus apóstolos, que envergonhados não queriam. Não, mestre, não faça isso. Nós é que devemos lavar os teus pés. Não. Eu vou lavar os pés de todos. Porque ele queria justamente nos ensinar isso. Que o nosso equilíbrio, a nossa saúde, ela vai vir da gente estender a mão, da gente servir. E de muitas formas, de muitas maneiras. E a gente não pode arrumar desculpa para não servir. Porque a gente pode servir mesmo bem velhinho, né, já com a falta da força física, se a gente tiver um bom exemplo, um bom conselho para dar. Um conselho sobre a vida, de como entender a vida, de como ter passado por dificuldades, de como ter aprendido, de como entender cada ciclo, cada fase da vida. E amar. Amar, mas da maneira adequada. A gente ainda ama muito mal no mundo. A gente ama exigindo. A gente ama cobrando. A gente ama dizendo que fez. A gente ama querendo que os filhos nos retribuam aquilo que a gente fez por eles. A gente estende a mão querendo que estendam a mão de volta para a gente. Nunca diga a uma mão o que tu fez com a outra. Porque aí a gente perde todo o mérito. Então, queridos, a questão da espiritualidade, se a gente consegue ir entendendo ela e vivenciando ela, a gente para de reclamar de 1000 alfinetadas de nada. A gente aprende a entender o outro, a aceitar o outro nos seus equívocos, aceitar aquele que não nos entende, aceitar aquele que nos persegue, aceitar aquele que nos calunia, e aí a gente começa a falar como Cristo. No nosso evangelho no lar, na nossa oração silenciosa, perdoai o Senhor. Eles não sabem o que fazem. Aquele parente difícil, aquela parente difícil, já não me incomoda mais, não me inquieta, porque eu sei que ela ainda está muito pequenina, assim como um dia, de repente, eu estava. Mas eu estou acordando, eu estou despertando, e eu quero ser um ser humano melhor. Mas um ser humano melhor realmente só é melhor. A gente só vai entender quem é joio, quem é trigo, a separação do joio e do trigo, quando a gente conseguir exemplificar de uma maneira diferente. Compreendendo. Não quer dizer que perdoar as ofensas seja eu ser amicíssimo de uma pessoa que só quer fazer o mal para mim. Não, não tem nada a ver com isso. A pessoa está fazendo mal, eu tenho um entendimento disso, eu me afasto para não ser machucado por aquela pessoa, não preciso viver relacionamentos doentes, tóxicos, não. Eu tenho que sair, só que eu não mudei. Eu entendo que não é momento de eu estar junto com uma pessoa tão complicada, mas eu oro por ela. E deixo que ela siga o seu caminho até ela aprender, como um dia um filho pródigo aprendeu e retornou ao seio do Pai, arrependido e pedido perdão. Queridos, muito mais teríamos para falar sobre espiritualidade, sobre saúde. Espero ter dado um caminhozinho
para todos nós, né, pensarmos o que nós temos que fazer para termos mais equilíbrio e partindo do nosso espiritual para entender a vida e vivermos melhor. A ciência médica, a ciência psicológica, ela veio para servir de um espaço de acolhimento, um espaço de oração. Oração, sim, porque cada vez mais os médicos, psicólogos estão crendo mais. Mas aquela oração não de palavras, mas a oração da vivência. A oração que acolhe, a oração que ouve, que encaminha para melhores atitudes, melhores pensamentos. Um medicamento que momentaneamente equilibra. E como Jesus nos disse, se você tem fé, você se cura. E na medida que o medicamento vai equilibrando, mas que a pessoa vai entendendo e se modificando, um dia a medicação não vai ser mais necessária. Mas tem que ter uma mudança muito grande. Queridos, que a paz de Deus, que a luz de Jesus guie a todos nós e nos traga muita saúde espiritual, mental e física. Que assim seja. Agradecemos o tema, nosso amigo, leve nosso abraço, nosso agradecimento pela gentileza de estar conosco, dando essas instruções tão pertinentes para nosso viver. Então, agradecidos por este momento, já convido a todos para nós fazer a nossa prece, preparando para o passe. Também, o que é o passe? A imposição de mãos, ensinada por Jesus, que também vai nos fortalecer, vai nos animar. Então, com os pensamentos elevados, agradecendo este momento tão enriquecedor para a nossa alma. Agradecemos a doutrina de Jesus, codificada por Allan Kardec, que traz essa mensagem tão consoladora, que dá força, que dá coragem, que esclarece, que anima a todos nós. Que possamos levar essa mensagem para a nossa vida, refletir sobre ela e assim ação conosco mesmo. Então, agradecemos ao Mestre e também rogamos essa irradiação por todos aqueles que nós conhecemos, aqueles que também não conhecemos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão por toda parte necessitando de força, de coragem para vencer os desafios, vencer a si mesmo, como dizia o tema, e viver melhor, mais alegre, mais feliz. Então vamos fazer a prece do Pai Nosso, me acompanhe mentalmente e vamos lembrando de todos e mandando para eles, porque sabemos que o nosso pensamento não tem fronteiras. Ele vai a cada coração que nós lembrarmos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixa, Pai, nós cair nas tentações. Livra, Senhor, de todos os males, e que assim seja. Jesus, recebe esta prece e que tua luz continue nos iluminando. Uma ótima semana para todos nós e assim encerramos a nossa primeira parte. Em seguida vai ter os passes para aqueles que acharem necessário. Aos demais, um feliz retorno para os seus lares, na paz do Senhor. E que assim seja.